Todo mundo me conhece como a Shirley do CrossFit, né? Famoso golpe. Tipo assim, aí você começa a reparar umas coisas e fala assim, meu Deus, tipo assim, como que eu nunca me liguei nisso antes? Uma lésbica tardia. Imagina um rolê que foi a fofoca que foi. Era uma briga interna constante. Eu falava assim, mano, tinha hora que eu falava assim, gente, eu tô ficando louca, o que eu tô arrumando da minha vida? Mulher lésbica assumida. A gente pode cortar nomes. Esse braço. Se alguém falar alguma Você coisa me do cara. respeita. Onde está a lógica dessa coisa, né? Sacou? Ok, então bora. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sakaivers desse Brasil. Estreando o meu host, né, do Sakaivos. Resolvi trazer a deusa do CrossFit, porque a Bia... Deus do CrossFit. A Bia, no deusa. episódio 18, falou assim, CrossFit me nota. Então eu resolvi trazer quem, com propriedade, né? Shirley, pra CrossFit falar me com a nota. gente. Hoje gravamos parte 2 com Shirley, a gente vai dividir porque falamos de 2 assuntos muito importantes, CrossFit e LGBTQIA+, no Brasil, em Franca mais especificamente, em um país conservador como o nosso. Pergunta principal, quem é Shirley na fila do pão? Quem é a Shirley na fila do pão? Todo mundo me conhece como a Shirley do CrossFit, né? Mas, bom, eu sou uma mulher de 35 anos. 35 Hoje, não parece, gente. Fiquei chocada Obrigada, quando eu fiquei amiga. sabendo. Gente, mulher lésbica assumida. Uma lésbica tardia. tô muito curiosa com essa história de lésbica tardia. Ela jogou a pontinha assim e eu tô aqui curiosíssima. Bom, sou profissional de educação física. Me encontrei no CrossFit, sou apaixonada. Além de trabalhar com o que eu gosto, pratico, trabalho e gosto do que faço. E o papo de lésbica tardia. Que eu tô ansiosa. Sim, vamos chegar. A fofoca, Você casou com 19 anos. Casei com Nossa, 19 anos. queremos todo o contexto. Queremos Vixe, todo o a minha contexto. história. Gente, acho que vou escrever um livro. Ai, Eu vou escrever um livro lésbico para as lésbicas como eu amo, eu li um livro incentivo. lésbico recentemente, adorei. Lindo. É porque é o seguinte, a minha família, ela é toda evangélica, né? Toda cristã. Inclusive, hoje ele não não vive disso como pastor, mas ele na época ele era pastor, tem meu irmão mais velho é pastor, né? Então eu cresci num lar evangélico, tá? E meu pai, assim, meu pai é uma pessoa mais velha, então, porque assim, minha mãe me teve com 40 anos, então os meus pais, eu tenho 35, os meus pais têm 75, eles já são mais velhos. Então, assim, foi uma educação completamente mais rígida, tipo... Conservadora. Meu pai não deixava eu assistir TV, assim, ele deixava vendo o que eu tava passando. Se mostrasse uma cena de um beijo na TV, meu pai já mudava a TV, entendeu? Certo. Então, tipo assim, era isso. Então, assim, eu cresci num ar um pouquinho mais rígido nesse sentido, né? Brincava muito, me divertia muito, não tinha problema. Meu pai deixava eu ir pra rua, brincar, ser moleque. Nesse sentido, meu pai nunca implicou. Inclusive, pra jogar futebol, meu pai sempre me apoiou a jogar futebol quando eu era mais nova. Mas, assim, essas coisas eu não tive tanta vivência. Então, eu cresci entendendo que homem com mulher, mulher com homem, é aquilo ali. Pra mim não existia. E na minha cabeça, como eu não tinha tanto contato, quando a gente falava de mulher lésbica, pra mim era uma mulher que queria ser homem. Então eu tinha na minha cabeça, não, eu não quero, então eu não sou. Então, tipo, né, era isso, mais ou menos isso. A definição que você conhecia. Então, assim, eu comecei a namorar, eu tinha 17 para 18, e aí eu casei com 19. Eu comecei a namorar, e eu tinha uma vontade, claro, porque eu acho que todo mundo que é muito prisionada, assim, vamos dizer, assim, que não poder sair, de não poder fazer as coisas. Eu queria sair de casa, porque eu queria poder ter a minha casa, poder sair, chegar a hora que eu quisesse, aquela liberdade, né, que você não tem. E a sua liberdade seria pelo casamento. Pelo casamento. Olha, engraçado você pensar isso hoje, mas pra mim, na minha cabeça era, tipo assim, eu vou ter essa liberdade. E realmente, assim, a pessoa com quem eu me casei, esse era um cara muito bom, não tem nem o que falar, assim, em relação a essa questão. Foi uma pessoa que me ajudou muito, igual eu falei, na época da faculdade, meu sonho era fazer faculdade, ele falou, não, eu vou te ajudar. A gente foi muito parceiro nesse sentido. Então, tipo assim, eu ajudei ele muito no profissional dele também uma época, depois a gente ficou meio que revezando, time, agora a gente vai focar isso aqui em você, tá? Foi muito legal nesse sentido. E aí, quando eu me casei e tal, aí, tipo assim, querendo ou não, aí você já começa a ter mais liberdade pra você assistir o que você quer assistir. E aí, quando eu entrei na faculdade de educação física, aí eu fui ter convivência com pessoas gays, lésbicas. Eu não tinha essa convivência, que eu via minha vida era em torno de igreja. Então eu não tinha convivência. Às vezes eu tinha, porque hoje em dia eu sei que vida na igreja tem muito, mas eu só não sabia tudo que dentro do era. armário também, né? Tudo dentro do armário, exatamente. Então, assim, eu não tive. Eu fui dessa vivência depois, quando eu entrei na faculdade.
E aí, eu lembro, inclusive, que quebrou um pouco o meu paradigma, assim, de pensar que mulher lésbica era uma mulher trans, masculina, né? Que eu queria ser homem, alguma coisa nesse sentido. Quando eu tinha uma amiga, eu estudava na minha sala, e aí a gente conversando com ela, toda delicadinha, aí conversava comigo, não sei o que, o jeitinho e tal. Aí um dia que ela conversando, ela falou assim, porque você é minha namorada? Eu fiquei assim, namorada? Porque tipo assim, eu não fiquei meio... eu fiquei assim, gente, como assim? Mas é toda não parece aquele negócio, né? Como se lésbica tivesse que ter um estereótipo, né? Então, tipo assim, na minha época eu tinha essa cabeça. Então, eu falava assim, nossa, mas ela é sapatão, mas ela é toda menininha, como que ela é sapatão? Tipo, eu não consegui... Então, fui quebrando alguns paradigmas que eu tinha comigo, né? Então, assim, foi aonde eu fui dando mais conhecimento sobre o que é convivendo mais, aí tinha pessoas e tudo mais. Eu já comecei a questionar, porque assim, no fundo, querendo ou não, quando você começa a descobrir, você começa a pensar em algumas coisas. Então, tipo assim, quando eu era mais nova, tipo assim, hoje eu vejo que em algumas situações eu fui apaixonada por amigas que eu nem sabia que era paixão, eu confundia com uma amizade, né? Então, tipo assim, depois eu comecei a me questionar em relação a alguma coisa. Inclusive, até quando eu era casada, eu questionava, quando a gente era casada, eu falava, mas eu falava assim, gente, eu lembro que a gente tava conversando uma vez e o meu ex-marido, ele tinha um primo que era trans. E ele falava, mas desde pequenininho ele já colocava roupa, salto, ele apanhava muito dos primos, tudo batia nele e tal. Aí eu virei pra ele e falei assim, engraçado, a gente falou assim, a gente que cresce dentro da igreja aprende que criança não tem pecado, né, que é pura. Aí eu questionava nesse sentido, eu falava assim, mas uma criança não é pura? Não tem pecado nenhum? E seu primo, desde pequeno, ele era assim? Então, tipo assim, eu questionava muito, eu comecei a questionar essas coisas, sabe? E aí foi assim, acho que foi meio que introduzindo. Aí quando eu abri o CrossFit é um lugar muito eclético, cara. Tem sapatão, viado, hétero, tem tudo que você pensar. E é muito legal. E é um ambiente que, assim, é muito, nesse sentido, pelo menos lá onde eu convivo, é um ambiente muito acolhedor. Tipo assim, muito inclusivo. Você tinha que você for, inclusive até nesse sentido. Então, foi aí que eu fui meio me descobrindo, me questionando em relação a algumas coisas, alguns sentimentos e tudo mais. E aí eu já não estava muito feliz dentro do meu casamento. E aí... Depois de quanto eu acho tempo que, querendo ou não, casada? 7 anos. Nossa, bastante, é muito hein? tempo. É muito tempo. Eu fui casada dos meus 19 aos meus 27. Porque eu casei com 19 para 20. Eu casei, tipo, em novembro, em janeiro eu fiz 20. Então, com meus 27 anos, então eu fiquei dos meus 19 aos meus 27 anos casados. Era bastante tempo. Bastante tempo. E, tipo assim, eu não tinha se eu falar pra você que eu tinha um problema no meu casamento, eu não tinha. Era muito tranquilo, assim, até. Sabe? Mas eu não tinha, gente, eu casei virgem, eu não tinha conhecimento nenhum do que eu gostava, do que eu não gostava, entendeu? E aí, querendo ou não, foi aonde, assim, ó, quando eu descobri, assim, eu fui começando a ter sentimento, aí eu comecei a pesquisar sobre, aí eu fui pesquisar filme gay, lésbico, comecei pra assistir, pra ver o que eu sentia. E aí foi onde eu falei assim, gente... Eu quero. Será que eu sou? Exatamente. Aí eu fiquei assim, gente, né? Mas assim, foi uma briga muito interna, porque não foi difícil, não foi fácil. Imagino. Porque... era uma briga interna constante. Eu falava assim, mano, tinha hora que eu falava assim, gente, eu tô ficando louca, o que eu tô arrumando da minha vida? Sabe, assim, era uma coisa muito doida, era uma briga muito doida, e com assim. A família, porque... Só que aí tinha isso também, que eu falava, mano, tipo assim, até eu entender o que eu tava sentindo, quando eu realmente falei assim, mano, não dá, não é isso que eu quero pra mim. Que aí eu cheguei e só que aí eu comecei a me sentir mal, porque aí, tipo assim, às vezes eu ia ver um filme, tal, e eu gostava de ver o filme, e aí eu me sentia mal depois, eu sentia culpa. Entendo. Porque aí eu falava assim, nossa, pensava no meu ex-marido no caso, eu falava, nossa, mano, não é o que eu tô fazendo? Tô tipo traindo, assim, eu ficava muito mal. Tipo isso. Isso, eu sentia tipo isso, entendeu? Era tipo isso que eu sentia. sentia. Eu boto fé total. Mas teve alguma mulher que você falou, não? Teve. Ai, aí eu ia... Não podemos... A gente pode tudo. cortar. A gente pode cortar Você nomes. que manda. Foi assim, eu tava... Quando eu abri o CrossFit, mais ou menos... Quase um ano de CrossFit. Quando eu abri o CrossFit, eu tava casada, né? Então... quando eu abri na Algo Betarello, quando eu fui pra Avenida do Piratininga, uma moça começou a treinar no box. E foi uma coisa muito doida, porque assim... Ela entrou no box, eu já olhei assim, eu nem sabia, porque eu não tinha esse negócio de gaydar, sabe se a menina era sapatão ou não, né? Gaydar. Aí eu olhei e ainda falei assim, cara, que menina bonita, assim, mexeu comigo, muito doido, porque eu nem tinha conversado com ela, assim, ela mexeu comigo, eu falei assim, gente, né? Enfim,
continuei e tal. Aí foi quando ela foi viajar, ela começou a treinar. E acho que ela já ficou meio afim de mim também. Aí ela foi viajar, ela falou assim, Shirley, eu vou viajar, eu queria treinar lá, você não me passa uns treinos e tal? E pediu meu WhatsApp, eu acho que você usou como desculpa. Aí... Quer treinar lá. Sim, agora, entendi. Foi da onde a gente começou a conversar. Aí a gente começou a conversar famoso muito, golpe. Foi mesmo. Aí a gente começou a conversar muito, ela tava viajando, tal. E aí eu comecei a perceber que essa conversa começou a ficar muito constante todo dia, tal. E eu fiquei assim, aí entrou, porque tipo assim, eu namorei 2 anos e eu fiquei 7 anos casada. Então, tipo assim, eu nunca fiz nada, porque, tipo assim, eu acho que hoje eu entendo, tipo assim, eu nem tinha, tipo assim, quando eu casei virgem, eu brinquei, falei, nossa, mas nem foi difícil casar virgem, assim, todo mundo fala, né, mas hoje eu entendo por que não foi. Aí, enfim, aí eu comecei a ficar meio mexida com ela, tal, e aí, um dia ela falou assim, acho não sei o que, nem lembro qual foi a situação, faz muito tempo já, ela me chamou pra almoçar, ela ia treinar às 11 horas, ela me chamou pra almoçar. Aí eu falei assim, vamos almoçar, tá, beleza. Aí a gente foi fechar o box, essa menina me deu um beijo dentro do box. E eu tava casada ainda. Eu ia perguntar se era casada. Gente, vocês não estão entendendo. Ao mesmo tempo que foi muito bom. Foi o primeiro beijo lésbico. Embora, aí eu chorei conflito, porque eu fiquei... né? Conflito, porque eu fiquei muito mal. Só que aí ao mesmo tempo foi assim, eu fiquei feliz porque eu tava muito mexida, mas ao mesmo tempo eu fiquei mal, me culpando por causa do que tinha acontecido. Entendo. Aí, o que eu fiz? No mesmo dia, eu peguei, arrumei minhas malas e fui fora de casa. Doida, né? E no mesmo fui pra casa da minha irmã. dia? No mesmo dia. Assim, Acho que a gente tava com umas tretinhas, assim, porque como eu já tava meio mexida, eu já tava muito distante dele. É natural, né? Eu já não tava querendo né? ter contato mais com ele sexualmente dizendo, entende? Então, tipo assim... Eu não tava legal, até porque primeiro que eu sentia culpa, era uma mistura, e eu não sentia vontade também, né? Então... E aí, no mesmo dia, a gente já tava meio distante, brigado, eu falei, não tô bem, tava pra casa da minha irmã, tá? Mas eu acho que ele achou que eu fosse voltar, porque, tipo assim, a gente nunca tinha acontecido isso, a gente não tinha tido uma briga, assim, em 7 anos. Em 7 anos, então, tipo assim, acho que ele achou que eu fosse voltar. Só que aí, eu não voltei. E o que você falou pra sua irmã? Aí passou um tempo, minha irmã, nisso, eu tinha uma aluna minha que eu sabia que ela era sapatão. E eu tava no conflito, ninguém sabia disso. Pensa, era só eu e essa outra menina. Ninguém mais sabia. Então, tipo assim, eu tava sofrendo ao mesmo tempo, uma mistura de sentimento. Eu tava explodindo, porque eu não sabia o que eu fazia com isso. Aí, um dia, essa aluna minha foi treinar, eu gostava muito dela. Muito gente boa, eu tenho amizade com ela até hoje, inclusive. Também, muito amiga, uma pessoa muito querida pra mim. Ela foi no box treinar. E sempre 11 horas tem bastante gente. Nesse dia, eu não sei o que aconteceu, que não foi ninguém treinar, foi só ela. Isso nunca tinha acontecido. E aí ela começou a treinar e ela até brinca. Ela fala, eu lembro até com o exercício que eu tava fazendo, que eu tava fazendo passado, ela brincando, que eu andando lá dela e conversando e tal. Eu comecei a questionar ela, sabe? Aí uma hora ela falou assim, Shir, vamos focar, não vamos conversar não. Aí eu falei assim pra ela, eu já comecei a chorar. Ai... Aí ela, o que foi? Eu falei, eu preciso conversar com alguém, senão eu vou ficar doida. Daí foi onde eu contei pra ela todo o rolê que tinha acontecido e tal. E ela foi muito importante porque, assim, ela meio que, como eu tava muito perdida, ela foi uma pessoa que eu podia conversar. Então eu conversei, ela me abraçou, tipo, ela me trouxe por círculos de amigas dela. Ela chega no final de semana, ela, amiga, vamos sair comigo, porque ela sabia que eu não tava bem. E... isso é muito importante, aí ela foi muito importante pra mim. Ela, tipo assim, então hoje, apesar de a gente não ter tanto contato, porque ela parou de treinar, vida, trabalho, tudo assim, mas ela é uma pessoa... Né? Ela é uma pessoa muito querida, que eu sempre quando lembro dela com muito carinho. Manda um beijo pra ela. Ela é uma pessoa muito essencial pra mim. Eu mando. Beijo, depois eu falo até pra ela escutar. Então, assim, é muito importante ter essas pessoas nesses momentos. Porque foi assim, às vezes a pessoa nem sabe a importância que teve pra você naquele momento. Mas pra mim ela foi muito importante. Então, assim, ela me ajudou muito, ela conversou muito. Era alguém pra eu poder contar, pelo menos o que eu tava sentindo, me abrir, só pra me escutar, sabe, assim? Então, como eu comecei a andar com ela, eu tava na minha irmã chegou um dia e perguntou pra mim, assim, eu não sei, acho que minha irmã já tava desconfiada. E ela mais assim, velha, né? Você é a caçula, né? Minha irmã mais velha. Aí ela falou assim, irmã, eu posso te fazer uma pergunta? No que ela falou isso, eu já imaginei que ela ia perguntar, né? Falei, pode. Aí ela perguntou, falou assim, você é sapatão? aí eu comecei a chorar, e eu fui contar pra ela. E ela, super, tipo assim, pra ela foi tranquila. Ela falou, irmã, não faz diferença nenhuma, eu te amo, não sei o quê. E foi tranquilo, assim.
Então, em relação à minha irmã, foi muito tranquilo. Então, assim, só que assim, eu quase ainda, quando aconteceu esse rolê todo, essa moça também namorava. Um e aí, homem ela também? largou... Te beijou. A moça que me beijou. Um homem Ela também namorava. ou uma mulher? E ela... O quê? Ela namorava Ela namorava um homem? Não, ela namorava uma mulher. Ela já era sapatão, já, assumidamente, já. E aí... Ela tinha largado, ela largou também. Só que passou 2 semanas, ela voltou. E eu tava apaixonada nessa menina. Porque eu sou aquariana, com acidente em aquário. Eu sou muito livre, muito tranquila. Eu não sou muito de me apegar. Eu sou muito difícil. Então, tipo assim, foi a única pessoa que eu, na época, porque eu acho que foi a primeira experiência. Mas é porque muito. você saiu também de um casamento de 7 anos. É. E isso foi um estopim. Então eu imagino assim que não ter tido uma continuidade ali deve ter sido... Foi doloroso. Nossa, mas eu sofri de uma tal forma. Acho que eu nunca sofri de amor, assim. Mas eu acho que é porque era uma coisa nova, né? Então, tipo assim, foi uma descoberta. Foi uma mistura de coisas naquele momento. Então, eu fiquei muito mal. Aí eu cheguei a cogitar. Eu falei assim, o que eu tô arrumando na minha vida? Mas eu acho que, hoje eu olho, eu acho que foi muito importante ter sido essa paixão. Disso, porque né? se não fosse, eu não teria tido coragem de sair do meu casamento. Entendeu? Então, tipo assim, eu vejo por esse lado. Precisou disso. Eu vejo como lado. Precisava disso pra eu poder conseguir sair, sabe? Senão eu não teria saído. Então, é mais ou menos isso, foi bem doideira. Aí, assim, a minha família, os meus irmãos, sabe? Então, os meus pais também. Os meus pais é mais recente. Meus pais devem ficar... Chegou em mim pra falar sobre isso faz uns 3 anos. Os meus pais não aceitam, assim, muito, né? Porque os irmãos são ok, todos os irmãos? Não, os meus irmãos são tranquilos, assim. Pode até que eles não concordem, mas assim... Tá. Eles respeitam, eu posso chegar lá, eles tratam normal, tipo, não tem problema nenhum. Tá. Agora, os meus pais já têm uma dificuldade bem maior. Inclusive, eu dei uma distanciada. Eu era, assim, o meu pai Isso sempre que eu foi ia uma pessoa perguntar, mais como seca, que você lida mais fria. Agora, a minha mãe já sempre foi uma pessoa mais amorosa. Eu sempre fui muito mais próxima da minha mãe. Então, eu ia muito lá, a gente batia papo, a gente se abraçava, a gente tinha muito mais um carinho. Então, hoje eu sinto falta, porque eu me afastei muito da minha mãe. Porque, assim, mas é uma luta muito grande, porque, tipo assim, você vai na igreja, aquele negócio, é pro inferno, não sei o quê. Então, eles ficam com medo, achando que eu vou pro inferno, achando que não sei o quê. Então, tipo assim, é muito complicado. O inferno é aqui, né? Então, questão do conservadorismo essa questão da religião é complicada, cara. Então, assim, igual eu falei pra ela, tem uma diferença entre aceitar e respeitar. Exato. Então, tipo assim, o respeito é uma coisa que eu vou exigir sempre. É. Que foi uma coisa, inclusive, que eles me ensinaram. Exato. Então, né? Então, mas assim, essa relação com os meus pais é meio complicada. Já sofri muito. Então, eu passei uns perrengues muito fortes, assim. É muito triste. Até o meu irmão isso. mesmo, que é pastor, assim, ele é super tranquilo, tranquilo assim, ele pode não concordar, mas assim, ele tem a visão muito que assim, a gente tem que amar. Independente do que é, o que faz, o que não faz, a gente não... Né? Então ele tem essa visão. Então ele respeita muito, não tem problema nenhum. A minha questão é mais com os meus pais mesmo, assim, né? Mas eu acho que, nossa, muito difícil. Quando eu olho uma pessoa que é um gay ou uma lésbica que fala assim, que os pais aceitam, eu falo assim, nossa, agradece a Deus, porque hoje é difícil. A gente inaugurou o mês agora do orgulho com um episódio com o Éder, né? Maravilhoso. Eu dei aula pra ele, foi como a gente se conheceu. Ele é professor de química, maravilhoso e tal. E ele fala que ele só foi se assumir depois que ele já tinha, assim, conseguido sair de casa e teve a independência financeira dele, porque ele sabia que não ia ser fácil, sabe? Não ia ser fácil. E até hoje a mãe dele meio que não aceita direito, meio que faz vista grossa pra isso, sabe? E ele faz questão de falar pros alunos e falar pra todo mundo que ele pode. Tipo, eu sou gay, eu ocupo esse lugar, eu existo e é isso aí, sabe? Se vocês precisarem... É muito legal, eu acho que... Isso é incrível, sabe? Isso é incrível. Isso é muito incrível. É uma muito coisa muito importante. essa representatividade, né? E essa questão financeira, você falando assim, é uma coisa que, inclusive, eu não comentei, mas é uma coisa que pegou muito. Eu acho que o CrossFit me ajudou muito também. Porque eu acho que eu só tive coragem de sair de um casamento e tudo mais depois que eu tive a minha independência financeira. Porque eu acho que se eu não tivesse, eu não teria tido essa coragem. Exato. Então, a independência financeira pra gente, que é gays, lésbicas e tudo mais, é muito importante. Mulheres porque isso também, traz uma paz. de qualquer orientação sexual, né? Porque a gente... mulher de qualquer. Né? Mulher de qualquer orientação sexual. A liberdade financeira pra uma mulher é libertador. Libertador. Porque pra gente que é mulher no geral, a gente que é lésbica sofre, mas
as mulheres héteros também é a mesma coisa, que você vê preso muito em relacionamento abusivo, porque depende financeiramente. Então, tipo assim, muito, que mais tem. Ainda E olha assim, ó, que por aí, nem... né? 2024 a gente ainda vê. E nem a liberdade financeira, isso traz muita coisa, porque isso não tira o medo da mulher de largar e os caras fazem ameaça, que vai matar. Então, assim, isso ainda não tira essa liberdade. Tipo assim, fica um pouco mais livre, claro, ter uma dependente financeira, mas assim, isso ainda não quer dizer que a mulher vai ter coragem, porque eu vejo muitos casos de mulher falar, tô aqui, mas assim, não tem coragem, porque os caras ameaçam, um se você dos largar. problemas que são resolvidos, né? Exato, é uma das questões que são resolvidas. Então, assim, a independência financeira é algo que foi muito importante pra mim. Fez muita diferença pra mim. Pro Éder sabe? também, Porque ele falou, tipo assim, eu até brinquei, eu falei, então você só foi ser gay em paz depois que você conseguiu o seu emprego. Ele, sim, eu só fui ser gay em paz depois que eu saí daquilo ali e consegui meu emprego. E é um concurso público, então, né, aquela estabilidade que vem tem a junto. estabilidade. E daí ele falou, não, agora é isso, sabe? Agora eu vou viver isso. E tem essa ameaça, né, velada, do tipo assim, você depende de mim. Claro. Tá, mas você vai conseguir pagar a tua conta sozinha? É. E tem essa ameaça, muito essa ameaça velada financeiramente, de segurança física também, nem se fala. Mas a libertação financeira, assim, pra uma mulher é tudo. É tudo. É o que a gente estava falando lá no começo, né? Dinheiro a gente dá um jeito de arrumar, a gente faz o que tiver que fazer. Mas e essa ameaça, né, psicológica que vem junto com isso muitas vezes? Isso aí não é uma coisa que a gente consegue comprar e pagar e resolver, né? Então, assim, tem muita mulher em ambientes muito pesados porque até pode ter a grana no banco, mas isso não compra a paz dela, né? Então, isso é muito pesado, né? Isso é muito mas pesado. você vai saber administrar o teu dinheiro. Tem umas questões assim. Tem muito. Assim, eu não vivi, ainda bem que assim, eu não tive uma relacionamento, se eu te falar pra você que eu vivi um relacionamento abusivo, eu não vivi. Meu relacionamento era bem tranquilo relacionado a isso. Mas é o que eu vejo isso sempre, o que eu vejo muito no meu dia a dia, que eu trabalho com muitas pessoas ali. O primeiro passo pra mulher é ser dependente financeiramente, mas isso é o primeiro, porque são vários obstáculos relacionados a isso, né? É muito complicado. Mas assim, foi basicamente isso. Eu acho que no CrossFit, quando eu acho que também assim, ó, quando eu me assumi também, eu dei um chute na porta e foi muito foda-se pra todo mundo. Né? Foi, pra mim foi de uma vez, assim, porque aí eu me assumi pra todo mundo profissionalmente, que eu tinha um box, muita gente que tava lá no começo me pegou casada. Depois me imagina o rolê que foi a fofoca que foi. Então assim, foi o bafafá. Mas assim, eu me assumi pra todo mundo e tava nem, sabe, assim... e foi muito libertador. Nossa, você... Isso que eu falo assim, a liberdade financeira é muito bom, porque, tipo assim, aí você não se preocupa tanto que a pessoa vai falar, o que vão dizer, o que vão pensar. Mas as minhas contas eu vou pagar. Então isso conta muito. Não devo nada pra ninguém, pelo menos, né? Eu acho Franca uma cidade extremamente conservadora, assim. É muito complicado, assim, ainda mais assim, eu li no ambiente da CrossFit, é um ambiente bem complicado, assim, é bem dividido nessa relação, nessa questão. Porém, assim, eu não me sinto ameaçada a questão da minha sexualidade. Ali é bem tranquilo. Eu acho que também, aqui a gente fala, eu criei um nível de respeito hoje, que essas pessoas me respeitam Você muito. Conquistou independente isso, né? com quem que eu tô, se é com homem ou se é com mulher, assim, eu tenho esse respeito dos meus alunos, por eu Com que esse sou, braço, profissional que eu sou. com esse braço. Se alguém falar alguma Você coisa me do cara. respeita. Então, assim, mas é muito complicado, é uma cidade bem conservadora, assim, com certeza. Você já sofreu alguma coisa com alunos, assim, de homofobia? De homofobia com alunos? Não diretamente. Se já aconteceu alguma situação, eu não fiquei sabendo. Mas diretamente de alguma situação comigo, não. Eu acho que ele, assim, igual eu falei, como ali no caso a gente é muito uma comunidade ali, os meus alunos gostam muito de mim e respeitam muito. Independente quem eu votei, em relativo. Tipo assim, as pessoas me respeitam muito e gostam muito de mim. Então, assim, eu acho que não daria espaço pra alguém chegar e falar alguma coisa, outra pessoa já rebateria ali em cima. Então,
Pelo menos pra mim, nunca chegaram e falaram, né? Agora, se já surgiu alguma coisa sem que eu soubesse, talvez possa até ter acontecido. Mas pra mim, eu nunca tive esse tipo de problema. Lá no CrossFit, relacionado à homofobia e essas coisas, nunca aconteceu. Igual eu falei, mas o CrossFit é um ambiente bem acolhedor relacionado a isso. Aqui é um esporte que já surgiu agora, um esporte mais moderno, até relacionado a isso é mais tranquilo, sabe? Não tem... não é que é tranquilo, deve ter... Às vezes eu escuto comentários... queira ou não, tipo assim, nunca sofri homofobia, mas eu escuto comentários homofóbicos, direto. Né? Então, tipo assim, às vezes para as pessoas ainda não tem essa noção tipo assim, de brincar, não sei o que, seu viadinho. Não sei o que, isso aí, mas mano. Mas é que a gente cresceu nesse ambiente, a gente acaba reproduzindo isso, né? É o que eu tô falando, é mais por reprodução. Acho que não parou pra auto se analisar. Porque até eu mesmo, há um tempo atrás, igual eu falei assim, dos meus 27 aos meus 35 anos, quem me conheceu antes dos meus 27, me conhece agora, fala assim, não é a Shirley, é outra pessoa. Eu sou outra pessoa completamente diferente. Imagina. Então, assim, a gente só reproduz. Até hoje, às vezes, eu pego me reproduzindo algumas coisas, só que hoje a gente se aprende a se analisar. Às vezes a gente reproduz alguma coisa, mas eu falo assim, nossa, por que eu falei isso? Tipo, nossa, eu não devia ter falado isso. Às vezes a gente pega, às vezes a gente reproduz, a gente fala, nem pensa, só que assim, depois que você tem algum pensamento, você passa e fala assim, nossa, por que eu falei isso? Eu tô errando em falar isso. Você começa a se autoanalisar em algumas coisas. Mas às vezes a gente reproduz, imagina quem não para pra pensar tanto sobre o assunto. Só reproduz sem pensar. Então, tipo assim, é mais uma reprodução, igual você falou, nem para pra pensar, tipo... Não é um ódio no coração, né? Não é uma... É uma pessoa... Eu vejo, tipo assim, lá todo mundo aceita e brinca, se tiver, pode ser gay, hétero, isso aqui, normal. Aí às vezes você vê uma piadinha... Aí a pessoa nunca parou pra pensar, tipo, eu tô aqui, eu tô falando essa piadinha, tipo, pros gays, fazendo isso, tipo assim, nunca parou pra pensar, entendeu? Sobre isso. Então, tipo, é mais por reprodução mesmo, igual você falou. E daí, cabe a nós tentar ensinar de alguma forma, né? E falar, olha... já aconteceu, né? já. Tipo assim, uma situação a gente de, tipo... que percebe que a gente reproduz isso e que não é legal, que é homofobia, de certa forma, né? Cabe a nós falar, olha, não é legal. E de uma forma muito sutil, que nem sempre a gente consegue também. Eu, por exemplo, quando eu escuto alguma coisa, já fico pistola. E daí, né, então assim, cabe a nós também ensinar de certa forma. Né? É uma situação muito complicada, tipo assim, igual a minha namorada, ela, às vezes ela já é muito mais pra frente do que eu relacionada a essas coisas, assim, né? Então ela é muito crítica relacionada a muitas coisas. Então, assim, às vezes eu falo algumas coisas e ela fala assim, você viu o que você falou? Aí eu, nossa, eu não tinha parado pra pensar. Às vezes ela me corrige, então, sabe, de algumas coisas. Mas ela já tem esse filho, ela já é uma pessoa que já fica, se ela estiver no ambiente, dependendo do que estiver falando, ela já fica pistola, né? Sai e vai embora. Eu já sou uma pessoa que relevo muito mais. Eu falo, mas tem que aprender a relevar. Às vezes, tipo assim, às vezes a pessoa tem uma fala homofóbica, mas ela não tem atitudes homofóbicas, ela fala por reprodução. Sim. Aí a Amanda fala, mas já passou da hora, ela já tinha que ter pegado, já tá estudando sobre isso, ela já tinha que saber, ninguém tem que ficar ensinando mais não, tá? Então ela já tem essa visão, assim. Só que às vezes, mesmo eu tendo muito cuidado, às vezes eu me pego falando alguma coisa que eu falo, nossa, por que eu falei? Por que eu falei isso? Então, assim, é muito complicado. Ao mesmo tempo que eu entendo ela ser mais radical e falar, não, ela já tá da idade, já tem que se virar e estudar. Às vezes eu entendo, porque às vezes eu me pego fazendo algumas coisas que você fala, nossa, eu não deveria ter feito isso. É muito complicado, é uma situação muito complicada. A gente tá num momento de mudanças, assim, muito difícil, porque às vezes até a galera você vai trocar uma ideia com uma pessoa que ela já tem um pensamento totalmente diferente, mas às vezes ela solta alguma coisa que, tipo assim, que você nem, nossa, até é racista, às vezes você vai fazer um comentário, às vezes é alguma coisa que você fala, mano, isso aqui era racista. Total. Aí, tipo assim, às vezes a Amanda chama e fala assim, você viu que você falou isso? Não pode usar. Aí eu, nossa, mano, é mesmo, o que eu falei? Então, tipo assim, você faz por pura reprodução. Você tá brigando com uma coisa aqui e você produz aqui que você nem viu. Você fala, nossa, que eu tô amando. Foi sem então, tipo assim, querendo, esse processo, ele é muito difícil, mas é o assim, que você falou, a gente tá num momento agora em que estamos falando sobre racismo, homofobia e feminismo, mas a gente não cresceu numa sociedade assim. A gente não cresceu discutindo então a gente reproduz questões. muito. A gente reproduz Exatamente. muito. É um exercício até pra gente mesmo. É um exercício diário mesmo, né? Tomar mais cuidado com o então, que fala. tipo assim, é umas coisas tão bobas. Por exemplo, não sei, tipo, atrás, eu não lembro o que foi que eu fui falar, não sei o que, você falou assim, porque eu sou a ovelha negra da família. Exato. Aí a Amanda já virou pra mim,
você não pode usar esse termo, cara, é racista. Aí eu falei, cara, eu não tinha parado pra pensar. Ela falou, aí tipo assim, ela já tem esse feeling mais que eu, porque ela já é muito mais ligada a isso. Só que assim, aí eu falei, nossa, é verdade. Aí tipo assim... Mas a gente falou então sem tem que mal tomar nenhum, muito né? cuidado. A gente não falou sendo uma pessoa racista nem nada. Mas assim, tem falas que a gente tem que falar assim, nossa, essa fala não deveria mais caber. Não. Mas a gente traz do que a gente, porque a gente tá aprendendo. A gente veio de um mundo que isso era normal. Aí o que tem a ver? Exato. Ainda vai discutir com as pessoas falam, que bobeira, não sei o quê. Pois é. Então, tipo assim, mas assim, é um processo. Infelizmente. É um processo. Eu tenho certeza que a Rita Lee, quando cantou que eu sou a ovelha negra da família, ela não tinha racismo no coração dela. Ainda mais Rita Lee. Ainda mais então, né? Exatamente. Dona da porra toda. É uma pessoa revolucionária. Quando eu tô falando, é uma pessoa revolucionária que revolucionou, uma mulher feminista que quebrou todos os paradigmas que você pudesse. Aí você vai lá, ela fala, você vai falar assim, a Rita Lee era racista. Não, ela tava reproduzindo. Mas ela não sabia, ela não tinha esse conhecimento. E aí eu acho a importância do lugar de fala também. Esses dias eu assisti um filme maravilhoso que chama American Fiction, ou Ficção Americana, eu acho que foi a tradução dele. E o cara, ele é um negro e ele começa falando assim, porque ele escreve no quadro, né, um professor, ele escreve nigger, né, que é negro no pejorativo, né. E aí uma aluna branca fala assim, você não pode falar assim pra um negro. Aí fala assim, mas a galera fala, por que eu não posso usar isso, né, de alguma forma? Porque, tipo assim, você tem que partir de qual é o teu lugar de fala. Eu sei o que é o peso dessa palavra, eu sei. Então, você tá pode falando falar, isso como um racista? Não. Então, assim, aí... Nossa, esse filme é excelente, assim. E ele trata dessa questão, assim. Eu acho que é isso também. A gente tem o feminismo mesmo. Eu tava, né, comentando. Eu reproduzi muita coisa machista. Até hoje, às vezes, eu tenho que pegar assim, não, mas, pô, ela não pode usar a roupa que ela quer? O que ela tá fazendo? Super! Sabe? Essas coisas assim. Super. A rivalidade feminina, o tanto que é muito grande. Muito, a gente não é criada pra dar a mão pras amigas e falar, vamos junto. Eu com a Jamile, quando a gente era pra ter sido amiga na época da faculdade, falar, vamos se ajudar, a gente nem olhava uma na cara da outra. Olha só isso. Olha que bizarro. E a gente é treinada pra ser rival. A gente é treinada pra ser rival. Ela vai roubar teu homem. Então, assim, a gente já olha com desconfiança pra outra mulher. É muito difícil a gente chegar... Eu falo muito isso, assim, é muito difícil fazer amizade com mulher 30 a mais, assim, porque... Mas é mesmo. Dessa questão da rivalidade feminina. E é tudo reprodução dessa vida machista que a gente Na cresceu. época da faculdade, eu lembro muito, porque, assim, física tem muito menino, é basicamente só menino. Então, assim, quando chegavam as meninas, eu não queria ser amiga das meninas. Eu queria ser a legalzona, que era amiga dos meninos. Eu queria ser a menina com nota mais alta. Então, até eu fazer... Eu acho que eu já falei sobre isso aqui no Sacaivos. Eu não sei se acabou indo ou não. Mas, assim, a Luana mesmo, que é uma das minhas melhores amigas da época da Unifei, demorou pra gente virar amiga. Porque ela entrou, eu falei, nossa, que gata... Não vou ser amiga dela, ela é muito gata, inteligente, sabe? Não, eu vou ser rival, não posso ser amiga dela, que ela é muito gata, vai me ofuscar, sabe? Olha isso, saca? E hoje em dia a gente discute sobre isso, a gente vê que, tipo, não tem essa, ninguém quer ofuscar ninguém, todo mundo pode brilhar. Entendeu? Exatamente. Mas assim, é uma rivalidade que ela é muito boa pros homens, né? Sim. Exato. Por isso que ela é mantida. Incentivada. Ela não é, ela é incentivada porque pro homem é muito interessante. Você vê lá a situação, tipo assim, o cara foi lá e traiu uma mulher, as duas mulheres tá lá brigando e o cara tá de boa. Eu falo assim, gente, vocês têm que brigar com o cara. Não as duas mulheres, porque as duas foi enganada. Entendeu? O filho da puta é o cara. Mas pro cara isso é bom, entendeu? Essa rivalidade feminina ela é muito boa pros homens. Total. Então, por isso que ela tenta ser mantida. Exatamente. Exatamente, mas é isso, o mundo é isso, né? Eu fiz amizades primeiro com homens também, você falou isso. Eu sempre tive amizade mais com homens do que com mulheres. Mas eu também, era pra você ver, engraçado. Eu penso falando assim, eu sempre tive mais amizade com homens eu que também. com mulheres. Com homens gays, na maioria das vezes. Mas hoje eu tenho um pensamento muito, assim, diferente. Tipo assim, até quando eu vou contratar profissionais? Tipo assim, igual eu tenho 2 professores no Vox que são homens. Mas é porque eu não achei mulher. Eu queria muito. Porque assim, hoje vamos supor, eu vou procurar um profissional pra, sei lá, alguma coisa. Eu sempre tento, eu falo assim, a gente que é mulher, como a gente já tem uma dificuldade de se destacar profissionalmente, tá? Então, assim, eu sempre falo, gente, quando eu tenho amizade, ela fala assim, vai procurar um profissional? Primeiro, procura uma mulher. Não achou? Beleza, mas procura uma mulher
Então, tipo assim, apoia outras mulheres. Então, assim, Tenta, profissionalmente, eu sempre... porque assim, como a gente tem que se fortalecer. Total. Então, profissionalmente, se a gente uma ajudar a outra, vai ajudando, vai virando uma certeza. comunidade, sabe? Então, profissionalmente, sempre eu falo assim, ó, eu vou contratar algum tipo de trabalho, eu prefiro contratar mulheres. Com certeza. Achei, mas eu falei assim, não, mas é assim, porque tipo, o homem ele já tem essa facilidade, tá no mercado de trabalho, ele já tem uma facilidade de ganhar mais. Total. Em tudo De sentido. ser Então a mulher respeitado, credibilizado. credibilizado. Então, tipo assim, gente, pra eu ter uma credibilidade no CrossFit, mesmo eu tendo tudo, tipo assim, é muito difícil. Homens sempre descatam A gente se precisa destacam ralar com mais muito facilidade. mais, né? A gente tem que se provar o tempo inteiro, né? Exato. A mulher, ela pode estudar mais, ter mais conhecimento, e sempre o homem vai ser visto de forma melhor. É inacreditável. Eu reparo isso profissionalmente, assim, ó, gente. Total. Então, assim, é muito difícil você conseguir se destacar. Você tem que mostrar muito, você tem que estudar muito. Você tem que fazer, às vezes, outra Tem que pessoa fazer vai lá, dobrado, não faz triplicado. nada e se destaca mais que você. Não Porque tem por como. definição, Então, tipo assim, ele é o homem branco, por definição, fodão, é homem, né? é homem. Então, tipo assim, vai entender mais, é homem. Então, tipo Nossa. assim, profissionalmente, eu sempre falo, tipo assim, eu vou procurar, sempre quando eu vou procurar alguma coisa, eu quero procurar mulher, Mulheres, profissionalmente. né? Sim. Porque aí, pra trabalhar junto, pra fazer junto, Com só se não certeza. tiver uma outra opção, tal, aí eu vou fazer com homens. Porque acho que tem que uma fortalecer a outra. Com entendeu? certeza. Então, tipo assim, eu vou procurar um médico, falar, nossa, eu quero ir pra uma mulher. Eu vou procurar, eu quero ir pra uma mulher. Sempre nesse sentido. Eu penso muito assim, sabe? Hoje. Eu Pra penso gente se também. fortalecer. Mas é uma coisa isso que, foi que não é recente também. natural pra gente. A gente tem que ficar se lembrando disso, né? Sim, muito. Eu tive que me muito. forçar também pra fazer isso. Eu quero pesquisar alguma coisa sobre isso. Eu quero a opinião, sei lá, de um livro. Eu vou procurar a opinião de uma mulher. Ou ler mulheres, né, Jamília? A gente já falou Ler sobre mulheres, isso, Gente, né? ler mulheres Ler já é mulheres. isso aí. Ler mulheres. Eu tenho uma regrinha, assim. Eu tô lendo um homem, eu vou ter que ler 2 mulheres. Foi com a Jamile que eu tive esse insight. Tipo, eu olho na minha estante de livros, só tem homem branco ali, cara. Não, pelo amor de Deus. E a gente faz, igual eu tô te falando, a Sabe? gente não faz porque a gente é preconceituoso, a gente faz por repetição, a gente faz só por ter costume de fazer. Quando você para, você fala, cara, é igual, tipo assim, quando eu tive em Start, inclusive da Amanda também de falar sobre isso, tipo assim, quem são seus amigos hoje? Tipo assim, eu só tenho mulher branca como amigo, então peraí, alguma coisa tá errada. Então, tipo assim, até esse detalhe, se a gente parar pra perceber, tipo assim, porque queira não, o CrossFit ele é um esporte mais elitizado, porque ele tem um valor um pouco mais caro e tudo mais. Então, se eu deixar ali, olhar, na hora que eu vejo, eu só tô com mulheres e amigas, mulheres brancas. Não tem problema eu ter amizade com mulheres brancas. Mas assim, pô, cadê? Tipo assim, eu quero trazer pra perto gente de quer mim diversidade, mulheres né? negras também, entendeu? Diversidade. Por que eu só tenho mulher branca? Se é tudo... Tipo assim, é um esporte já totalmente diversificado? Claro, justamente porque financeiramente é um esporte mais caro. Sim. E querendo ou não, a classe média e alta tá na galera branca. E esse olhar já é uma coisa que nem acontece, assim, de você parar e prestar atenção. Tem mulheres negras no boxe, eu tenho amigas mulheres negras, porque a gente não tá acostumado. E isso é um olhar que eu tô forçando a fazer também. Eu chego num lugar e falo, cara, aqui só tem gente branca, olha isso. Mas isso aqui eu aprendi a olhar. Às vezes, tipo assim, eu nunca tinha reparado isso. Aí uma coisa eu falo assim, repara, tipo assim, você vai num hotel, entra no café da manhã, olha os hóspedes. Agora olha quem tá servindo. Olha quem tá servindo. É só gente negra, os hóspedes Novela só da gente branca. Globo, né, Shirley? Novela da Mano, Globo. então, tipo assim, isso é muito comum. Qualquer lugar que você vai, até. Então, tipo assim, qualquer lugar, quando você começa a abranger esse olhar nesse Quem que tá sentido, você vendendo fala assim, balinha no trânsito em São "Cara, Paulo?" Que doideira! Não, só gente preta, exatamente. Então, tipo assim, aí você começa a entender um pouco. Então, assim, aí, a partir do É o momento que você tem um racismo pouco esse estrutural, entendimento. Você tem, exatamente, é estrutural. Por isso que, tipo assim, não é um racismo que, tipo assim, eu tenho problema com pessoas negras. Não, de jeito nenhum. Só que, tipo assim, quando você vê, você já tá infiltrado naquilo ali, você tá vivendo aquilo ali. Não, peraí. Então, tipo assim, nossa, quem que são? Eu quero trazer gente preta pra estar junto comigo, sabe? Então, tipo, é muito complicado. Igual eu tô falando, assim, a gente tem que, quando você liga esse insight, você começa a reparar, você vai num lugar, você começa a olhar, você fala, nossa... Olha que só tem gente assim, quem tá servindo é só gente assim. Então, tipo assim, é muito doido. Aí começa a ficar muito claro pra vocês algumas coisas que às vezes antes você nem reparava. Né? Uns tapa na cara, né? Você vai levando uns tapa na cara, assim, na vida, né? A minha mãe é branca, o meu pai é um homem preto. E aí, às vezes, já aconteceu uma vez, a gente foi no shopping uma vez, e aí foi onde eu tava tendo esse insight, né? E aí eu fui pra Ribeirão, acho que foi aniversário do meu pai, se eu não me engano. E aí a gente foi levar ele num restaurante pra comer lá em Ribeirão.
E nem era um restaurante tão chique, mas é um restaurante shopping, né? E aí a gente sentou, geralmente estava dando ensaio, tipo assim, tipo, um único homem ali de pele preta era o meu pai. Não tinha ninguém, só tinha gente branca. Aí eu fiquei assim, cara, que doideira. Tipo assim, aí você começa a reparar umas coisas, você fala assim, meu Deus. Tipo assim, como que eu nunca me liguei nisso antes? Aí você começa a entender o que é o racismo estrutural em si, né? Tipo assim, ele tá estruturado, você nem percebe. Você só tá vivendo ali e seguindo aquilo ali. Aí você nem percebe. Né? Se você não querer forçar um pouco a mudar o sistema, você vai seguindo o sistema. Pronto, você continua. Você não precisa ser racista. Só você seguir o sistema, você já vai estar continuando e mantendo o sistema. Naturalmente racista. Entendeu? Naturalmente. Total. E sair dessa roda é muito difícil. Muito. Igual a gente só esse olhar assim de você entrar no lugar e olhar e falar quantas pessoas pretas estão aqui, ou quantas pessoas, tipo, por exemplo, vou até trocar, porque eu dou aula numa escola de periferia. Quantos dos meus alunos são pretos numa escola de periferia? Nossa. E quanto desses alunos já desistiram assim de até acreditar que eles vão conseguir uma vida melhor pelo estudo? E só é um olhar assim que é uma coisa que você tem que se puxar e falar, olha aqui. E eu tenho feito isso tanto com isso, também com mulheres, de admirar, de olhar, de ler, de procurar, de ter alguém com critério assim pra falar, quero, sei lá, aprender alguma coisa, eu vou procurar uma mulher. É muito difícil, porque é muito fácil a gente cair num homem e levar a palavra, né? Aceitar a palavra do homem ali. Muito, muito fácil. Ainda mais nesse nosso mundo de ciência, academia, cara, científica, é um lugar completamente branco. Só de gente branca. Ainda mais na Europa, né? Na Europa, eu tô aqui desde o mestrado e tal, e eu sou uma mulher latina. E eu fui entender que eu sou uma mulher latina quando eu saí do Brasil. Sabe? Tipo porque assim, até aqui as pessoas até que são, não gosto, aqui tipo assim, eu sou aquela você acha que você é branca, eu falo lá, você acha que você é loirinha branquinha, na hora que você vai pra lá, você fala, gente, aqui eu não sou branca não, pra minha amiga húngara eu não sou branca não, sabe, no Brasil eu sou a loirinha branquinha, aqui eu não sou não, sabe, então foi aqui que eu fui me entender como uma mulher latina, sabe, e foi tipo assim, sabe, na minha cabeça eu falei, caramba, aqui eu não sou sabe assim, tipo, aqui muda tudo. Eu tive que me buscar de novo aqui, sabe? E é um processão, porque eu sou uma mulher latina fazendo física, que é um ambiente extremamente branco e masculino. Machista. Então, assim, é foda, sabe? É foda. Tipo assim, pra eu ser ouvida, pra eu ser respeitada. Eu, sinceramente, eu tô num momento que eu meio que já desisti, sabe? Tipo, eu não vou ser respeitada, eu não vou ser ouvida, mas ao mesmo tempo, existe uma certa pirralice minha ali que fala, não, vamos ficar aqui pra incomodar mesmo. Nem que seja só pra incomodar, sabe? Não é nem pra causar nenhuma revolução, não. É só pra incomodar mesmo, pra ver se essa galera acorda pra vida, assim, saca? Porque, tipo, o mundo é maior do que a Europa. Muito maior. A Europa é ridiculamente pequena, assim, né? A União Europeia, branca dos olhos azuis. Então, assim, gente, acorda pra vida. Se toca, sabe? Vocês não são autossuficientes. Vocês precisam de asiáticos e americanos, sejam eles norte-americanos, sul-americanos. Tipo, acorda pra vida, sabe? Mas dá uma preguiça, porque é foda. A gente precisa fazer muito mais do que os homens brancos fazem. E isso não é justo, pra gente conseguir, muito mais pra conseguir se destacar um pouco, mas muito mais. Isso não é justo mesmo. Eu já escutei assim, você não quer que ele dê aula nessa sala, mas que essa sala é mais difícil, porque ele é homem. Nossa, vai ser odeio homem que vem falar assim, você não sabe dar aula. Nossa, não aceito. Nossa, mas eu achei, tipo assim, pra você ganhar um respeito das... Nossa, no CrossFit, né, até mesmo na aula ali, assim... Hoje eu tenho, mas faz 10 anos que eu trabalho. Mas assim, no começo eu dei uma sofrida. A galera ia mais no tipo assim, tipo assim, até respeito. Pra tudo, assim, tipo, na aula, quando você tá falando, pra te escutar. Hoje eu consigo ter, hoje eu tenho. Mas eu demorei muito pra conseguir. Não foi fácil. Isso, né? Pois ter um respeito, é bem mais difícil. Ai, não é fácil. Não é fácil mesmo. Nossa. Aí é cansativo você ficar sendo questionado o tempo todo, assim, E você vê que o questionamento, às vezes, que eles fazem, são homens, na maioria das vezes,
que eles fazem, tipo, é pra testar o teu conhecimento mesmo, não é? E ele vem falando umas coisas assim que não tem absolutamente nada a ver. É só pra saber se você sabe mesmo. Aí você se garante? Então, peraí, deixa eu falar uma coisa aqui muito difícil, nada a ver. Eu fico assim, cara, não tem nada a ver isso aí que você tá falando, sabe? E eu tento até mostrar, assim, falar, olha, é sua histeria aí. Tá fora de contexto total, Exatamente. né? Tipo, se toca aí, seja menos. Mas é exatamente, tipo assim, ó. Posso estar e eu errada. já vi em situações, principalmente no meu trabalho, tipo assim, ó. Uma pessoa, um homem, falando uma coisa que, tipo assim, tava totalmente errada. Eu fiquei assim, gente. E as pessoas assim, nossa. Tipo assim, como que é? Tipo assim, a pessoa às vezes fala uma coisa que ela não tem conhecimento nenhum, mas por ela ser homem, a galera vai lá e acredita. Aí você fala, tem uma dificuldade imensa de acreditar. Mano, é muito engraçado isso. Cara, isso é uma coisa que me corrói, assim, a alma, sabe? Quando eu falo alguma E principalmente, coisa... tipo assim, ó, a gente por ser mulher, a gente já tem uma dúvida, uma incerteza, a gente fica com Uma medo de insegurança, falar e tal. né? Homem, por ele ser homem, hétero, branco, tipo assim, ele já tem a autoestima lá no teto. Então, às vezes ele tá falando uma coisa que não é verdade, mas ele fala com tanta confiança, com uma lábia, que você fala assim, nossa, o que o cara tá falando é verdade, todo mundo acredita. Aí, às vezes você vai falar uma coisa que você sabe, que você tem conhecimento, mas porque você já foi criada com esse medo, essa insegurança, aí você fala, você dá uma gaguejada porque você tá um pouco nervosa, porque você foi criada naquilo ali, aí ninguém acredita. Mas aí, então, tipo assim, o fato só de ser, tipo assim, o cara já tem uma autoestima tão alta que ele pode estar falando a coisa mais absurda, mas ele fala com tanta certeza que ele acredita e todo mundo acredita. E a gente que às vezes sabe, vender, às vezes a gente né? fica a gente fica um pouco nervoso, porque a gente já foi criado naquilo ali. E às vezes a gente tá falando uma coisa que é certa, mas aí causa dúvida, ninguém acredita, porque a gente não tem essa autoestima lá em cima, Mas eu acho né? que isso é uma coisa que dá pra gente trabalhar em cima, entendeu? E botar o nariz pra cima e... Eu acho que dá pra gente trabalhar isso em cima da gente, só que, claro, por razões históricas, isso pra gente vai ser muito mais difícil. Mas, assim, nesse movimento que tá acontecendo, eu acho que é possível. Então, assim, cabe a nós com também certeza. falar, cara, você consegue. Sabe, assim, se olhar no espelho, apontar o dedinho pra você mesmo e falar, cara, você é foda, você chegou até aqui, é por uma razão. Então vai lá e faz o que tem que fazer, e, sabe? Porque, mas é muito mais difícil pra gente, obviamente, né? Mas assim, dá pra trabalhar. Agora eu tô falando, a mais, gente né? tem que trabalhar muito mais. Hoje eu não tenho problema nenhum. Hoje eu não tenho essa dificuldade, esse medo de falar. Quando alguém vai, eu tô no meu trabalho, eu falo, eu acerto. Eu já não tenho esse anseio e esse medo nenhum. Então hoje eu já consegui chegar em algum ponto ali de espaço, mas levou muito mais tempo do que uma outra pessoa, um homem levaria. Entendeu? Não, com certeza. É essa que muda, E não mas é assim, a gente não tem é que nem ir até a só gente questão chegar de nesse tempo, ponto. E não é nem só tempo, Entendeu? A gente né? tem que ir. Tem muita coisa além do tempo. O tempo vai junto ali, mas você tem que trabalhar a sua autoestima e a sua segurança e não Segurança, sei o quê, nossa, né? Aham. Ixi, e eu sou uma pessoa muito insegura. Levo também, muita bronca gente, de nossa. várias pessoas, assim, do tipo, nossa, meu mestrado mesmo, de falar aquilo que eu estudei, eu tenho propriedade pra falar. De ser questionada, já fico assim, olha, eu não sei, posso estar falando alguma bobeira. Eu sou assim também. Física, eu acho assim, eu não sei nada de física. Nem eu morro eu. de medo de falar qualquer Eu coisa. também. Principalmente quando tem algum homem, assim, que tá assim, Com certeza. Te olhando com aquela cara. E vai, sei lá, ele pode cometer um erro, assim, absurdo, assim, de física, que eu falo, nossa, isso aí tá errado, eu tenho certeza, mas eu vou me sentir insegura com isso. E é isso, cara, eles têm uma É o que eu tô propriedade, falando. Eles uma falam com confiança, que eu, olha, eu tudo pra ter a autoestima de um hétero Não branco, é? de um homem hétero branco. Mas porque eles falam, eles podem estar falando só abobrinha, mas eles Total. falam. Você fala assim, cara, é aquilo ali, você acredita muito. A criação dos meus irmãos da gente foi uma exceção, porque assim, lá em casa, a minha mãe sempre criou eu e minha irmã, tipo assim, vocês têm que trabalhar, vocês têm que ganhar o dinheiro de vocês. Ela sempre criou assim. E minha mãe lá em casa era assim, ó, tarefa dividido. Meu pai não deixava minha mãe lavar a roupa de ninguém, cada um lavava a sua roupa Ai, lá que em casa. legal. Meus irmãos, cada um limpava seu quarto, Ai, não sensacional. tinha isso. Sensacional. Então, tipo assim, hoje eu acho que as minhas cunhadas são muito agradecidas pela minha mãe, porque meus irmãos, você vai lá, minhas cunhadas tá lavando não sei o que, meus irmãos tá lá, tem um irmão meu, o meu irmão mais velho, que é um acordo deles lá, minha cunhada não gosta de passar roupa, então é meu irmão que passa, chega final de sábado lá e tá lá passando a roupa de todo mundo, ele que passa Olha roupa. só. É tipo uma legal divisão, isso, então tipo assim, Olha, isso sensacional.
é muito difícil. Então, tipo assim, os Mas meus é irmãos raríssimo. sabem cozinhar, todos eles sabem fazer O comida. meu irmão Então, tipo cozinha assim, a minha mãe nesse maravilhosamente bem. sentido, nesse sentido, tipo assim, apesar do meu pai ter nossos negócios, Sim. nesse sentido eles criaram muito, porque lá em casa, tipo assim, sempre foi Mas muito os assim, meus meu pai e pais minha mãe também. trabalhavam juntas, meu pai e minha mãe trabalham juntos, aí, tipo assim, comida, cada dia um fazia, conforme eles estavam trabalhando lá, que tinha uma banca de pessoal, tipo, hoje eu tô mais tranquilo, você faz comida, então vice-versa, então os dois cozinhavam. Minha mãe ia fazer faxina, era minha mãe e meu pai fazendo faxina. Meu pai lavava a roupa dele, minha mãe lavava a roupa dela. Então lá em casa tinha muito isso. Isso Então, é muito nesse bom. sentido, o meu pai quebrou um pouco de paradigmas pra geração dele. Porque ele é um cara que, tipo assim, jamais você vai ver a minha mãe fazendo faxina e ele sentado no sofá vendo TV. Isso pra ele é um absurdo. Então, tipo, nesse gente, sentido, ele sempre foi muito sensacional. parceiro. Isso, nesse sentido, eu até admiro pela geração que ele é, como ele Sim. é. Nesse sentido, ele é muito diferente o pensamento dele. Ele já não aceita de jeito nenhum. Não aceitava nenhum dos meus irmãos, tipo assim, pô, minha mãe pra lavar uma peça de roupa deles. Ele falou, não, minha mãe, sua mãe não tem obrigação de lavar a roupa de vocês, não. Cada um lava a sua. Então, tinha muito isso lá em casa. Meu pai protegia muito minha mãe nesse sentido. De fazer serviço de casa, tudo ele ajudava, tudo era dividido. Porque ela trabalhava junto, então era tudo junto, né? Então, nesse sentido, é uma coisa muito, assim, a admirar. E minhas cunhadas devem ser muito felizes, porque meus irmãos ajudam muito em casa. Ajudam não, né? Porque não tem que ajudar, né? Divide, né? Divide, né? é Um serviço dos time, dois. exato. Então, assim, eles fazem comida, limpa a casa, faz tudo muito junto. bom. Então, nesse sentido, é muito bom. Porque hoje em dia é difícil. Tem uns caras aí que não fazem nada. Eu venho desse Nossa lugar Senhora. também. O meu avô, ele jamais deixou a minha avó lavar uma cueca dele. Ele precisava costurar um botão na roupa dele, ele que costurava, Meu pai é passa assim a camisa também. dele, porque é ele que sabia passar do jeito certo também, não era minha avó. Mas eu venho desse lugar, assim, também, Não, de eu também. divisão, né? Eu também. A gente é assim também. Aqui em casa a gente divide tudo. Eu trabalho, eu recebo, eu boto dinheiro na casa, a gente divide o trabalho da casa De forma igual. de forma igual. Não, e é muito foda, porque assim, igual a gente fala, né? Ao mesmo tempo que pra mulher é muito bom essa liberdade de poder sair, trabalhar, ter o seu dinheiro, aumentou só as tarefas em algumas situações. Porque a mulher continua sendo, mulher trabalha, pega o dinheiro dela, dá em casa e ainda faz as coisas de casa. Então, tipo assim, é absurdo. Tipo, Só é aumentou absurdo, a carga gente. horária, né? Só aumentou a carga horária de trabalho, porque ela já tinha uma carga horária de trabalho não remunerada. Não remunerada, E agora, exatamente. Eu bato muito nessa tecla do trabalho invisível, do trabalho, do planejamento. Porque também não é... Exatamente isso. Não é só assim, tipo, amor, tira o lixo pra mim. É porque eu tenho que lá ver, o lixo precisa tirar? É porque é o dia que o Amor, lixeiro tira vai lixo. passar. Que dia que o lixeiro vai passar. Então, tipo, o planejamento, isso, assim, né? a sua tarefa não é só eu mandar você tirar o lixo, é você saber que o lixo tá cheio, qual que é o dia que o lixeiro passa, pra você ir lá falar assim, o lixo precisa tirar? Precisa, eu vou tirar. É o planejamento. É saber o que, né? que tem que cozinhar, porque senão vai perder o legume, porque senão vai perder aquilo ali, daí é jogar dinheiro fora. Então, assim, essa carga mental, cara, ninguém paga por isso, né? Me diz aí, Jamile, tem mais alguma pergunta que você acha Eu que acho vale que a o que tá pena faltando é fazer? assim, Franca é teu lugar. Nossa, é uma boa pergunta. Você é francana, Shirley? Sou francana. sou Eu de já peguei Franca. esse spoiler já, desculpa. Nascida e criada. Nascida e criada em Franca, nunca morei fora da cidade. Você nunca morou morei de Franca. E é uma coisa assim, justamente... E nunca quis sair? Já. Então, inclusive, tipo assim, uma das coisas que me pega assim, é justamente falar assim, mano, eu nunca morei... Tipo assim, várias coisas que eu quero fazer na minha vida, de várias coisas que eu penso em fazer. Eu pensava assim, tipo, como eu nunca saí de Franca, cara? Eu só moro em Franca, tipo, eu tenho que conhecer outros lugares, tenho que morar em outros lugares, tenho que ter outras experiências, assim, eu tenho essa vontade. Já pensei várias vezes, já quis morar fora, teve uma época que eu super encanei, falei, mano, quero morar fora, quero fazer... Então, tipo assim, já tive essas vontades, mas nunca fui. Mas, assim, eu não sei te falar assim, tipo assim, talvez Franca... Eu penso, quando eu estiver mais tranquila, pensar em aposentadoria, eu tenho vontade de morar na praia. Talvez possa ser Zé do Sol, né? Talvez seja superestimado, mas Eu não acho não. eu Eu queria tentar também. Eu amo praia, Queria mar, também. eu sou apaixonada. Então, tipo assim, Eu é uma também. coisa que eu tenho vontade. Eu muito. também nunca morei na praia. Eu já tive muita vontade, tenho ainda talvez, de às vezes comprar um motorhome e ficar tipo um ano só viajando. Países, assim, passando um motorhome. Vamos Meu juntas, sonho, vamos juntas. eu assim, ó, Meu sonho também. morro de vontade.
Então, assim, Vamos tem junto, algumas sério, coisas meu que eu tenho sonho. vontade de fazer ainda que eu não fiz. Então, tipo assim, eu acho que eu tenho que ter uma Vamos. experiência, nem que seja, tipo assim, não sair do CrossFit, mas deixo ali, põe o professor pra dar aula e fala assim, ó, vou ficar Claro, fora um claro. ano. Mas eu tenho vontade de... Então, assim, eu não sei dizer se Franca é o meu lugar hoje, eu estou aqui. Mas assim, eu não me prendo também se um dia eu tiver que, sei lá. Eu acho que assim, ó, como eu já fiz tanta mudança totalmente radical na minha vida, se um dia eu falar assim, vou vender o CrossFit, vou, sei lá, fazer o quê? Eu acho que eu teria essa doideira, porque eu sou uma... Eu passei tanta mudança tão radical na minha vida que eu acho que eu perdi um pouco o medo, assim, dessas coisas, sabe? Entendi. Mas não tenho planos assim pra agora. Já pensei, igual eu falei, morar fora uma época, eu queria aprender inglês, ter umas experiências diferentes, tinha algumas pessoas que eu conhecia que moravam fora, tal, e eu falava assim, não, eu não quero ir pra fora, tal. Tive umas encarnações esses tempos. Agora, praia é uma coisa que eu sempre tive vontade. Já teve uma vez que eu fui na praia, em Guarujá, aí eu treinei num box lá, né? Fiz amizade com a galera, aí uma vez a galera tava postando que tava contratando coach, aí eu fiquei assim, ai, que vontade de largar tudo e morar no Guarujá. Eu fiquei assim, porque eu gosto muito de praia, eu sou apaixonada na praia, no mar. Ou seja, eu já fui muito da noite e não do dia. Hoje, com 35 anos, eu gosto muito mais do dia do que da noite. Hoje você acorda Eu fui, cedinho, apesar de... aproveita o Ontem eu dia. ter ido no João Rock, mas é uma coisa assim... Ai, a gente tinha que ter falado do João Rock também. Foi uma coisa que, assim, é uma vez ou outra, porque depois eu fico assim, eu quero minha cama, né? eu tô cansada. Muda muito a rotina, muito. né? Então, tipo Muda assim, muito, né? eu sou uma pessoa que gosto mais do dia, eu gosto de rolê mais diurno, um rolezinho da tardezinha, assim, pra 10 horas eu já ir pra minha casa dormir. Com cadeirinha pra sentar. É igual eu vi um meme esse dia, eu falava assim, costas. antigamente, quando alguém me chamava pra balada, eu já tava lá pondo bebida, vamos, nem perguntava onde era. Agora, hoje é tipo assim, aonde que é? Tem lugar pra Tem sentar? lugar pra Tem sentar? lugar pra Mas sentar? tem comida? Quem que 10 vai estar lá? Acabou. Deixa assim, mas que horas que acabou? Quem Tem que que vir vai? embora antes? E aí, por fim, ainda não vai. E além de todas as perguntas, ainda não vai ainda. Aconteceu uma coisa que com o meu gato eu não vou poder. Exatamente. Então, tipo assim, eu ele tenho que estar deitou na muito minha no pique pra eu poder ir. Mas assim, então eu gosto muito, tenho vontade de ir pra praia, tenho vontade de aprender a surfar. Então, tipo assim, tem umas coisinhas que eu gosto. Ai, Cara, é a sua nossa, cara eu mesmo. também. Eu gosto, tenho vontade. Nossa, muito. Tenho vontade. Muito. Então, assim, já pensei várias vezes, assim, nunca fui, porque acho que nunca surgiu uma proposta tentadora pra eu ir, assim. Tá. Mas eu tenho vontade de ter experiência Mas você é morando... desapegada quanto a isso, Sou então. desapegada, totalmente. Não tenho, eu tenho, inclusive, vontade de ter essa experiência. Que eu falo, mano, como eu tive tantas experiências na minha vida doida, e eu nunca morei em outra cidade, cara. Eu só morei em Franca. Eu quero muito, tipo assim, eu acho que todos os meus irmãos, só eu que nunca saí de Franca. Agora que eu tô pensando, todos os meus outros irmãos já moraram fora. mesmo? E aí, tipo, é uma experiência que eu não tive ainda. E eu fico inconformada, porque eu Cara, tinha que ter tido essa e experiência. é muito bizarro, assim, porque eu tava contando no meu... A gente cortou a maior parte desse episódio do que saiu, mas o que me abriu a minha vai mente sair, foi que ter saído saiu. de Franca. Uhum. E é muito louco você É não muito ter louco. saído de Franca. É muito louco. Porque eu tenho muita vontade. E eu acho. jurava, assim, inclusive quando eu pus essa pergunta na pauta, eu achava que você já tinha morado em outros lugares. Não morei. Eu sou francana, nunca mudei, fiz faculdade aqui, formei aqui, arrumei trabalho aqui. Eu acho que hoje o que me segura Caramba, mais aqui né? é o CrossFit, por conta do box. Porque querendo ou não, igual eu falei assim, quando você, tipo assim, você vem de uma família muito simples, você custou conquistar alguma coisa e tal. Então, tipo assim, aí querendo ou não, aí você fica um pouco mais acomodado, porque eu tô ali, Ainda mais porque você cresceu muito nisso, né? E Isso. virou uma zona de conforto, Exato. Né? Poxa, Mas você assim, conquistou isso, já pensei né? várias vezes, mas assim, é uma coisa que também, tipo assim, igual eu falei, nunca surgiu uma proposta muito tentadora. Porque se um dia surgir, eu posso pôr um professor pra dar aula e falar assim, eu vou ficar um ano aí fora. Claro! Entendeu? Eu posso Claro, ter também. você continua teve sendo a teve dona uma do aluna minha bagulho. aqui, que é muito minha amiga, que ela passou no concurso, foi pra São Paulo, aí ela, esse tempo atrás ela mandou mensagem, falou, isso aqui, eu quero aprender uns negócios, quero mexer com os negócios. Aí eu falei, mas o que você tá pensando? Ela falou assim, só que esquece Franca. Você vai vir pra São Paulo. São Paulo. Aí então, tipo assim. São mas, Paulo assim, eu tenho medo, não sei se eu Ai, iria. São Paulo, eu acho, sou muito então, bicho do mato pra São Paulo. o problema é que assim, ó, eu já fui pra São Paulo várias vezes, tenho medo. meus irmãos já moraram em São Paulo. Não, eu tudo. amo, minha família Eu é de São amo, Paulo. assim, pra sair, mano, cultura, teatro. Sim. Nossa, Não, São total, Paulo é o paraíso. total. Só que assim, mano, eu mas fico pra meia hora morar- no trânsito, eu já fico assim, irritadíssima, porque eu tô acostumada aqui, ó, Total. do meu serviço. É 3 minutos de moto, cara. Mas às vezes eu penso, por exemplo, na minha vida toda que eu passei, das coisas que eu passei, eu fico inconformada de eu nunca ter saído de Franca. É bizarro, eu jurava assim, ó, que você tinha saído. Por isso que eu pus a pergunta. Aham, Eu não, jurava nunca que você tinha saí.
então é isso. Essa maravilhosa de Franca, a Shirley. A rainha do CrossFit. A rainha do CrossFit. A rainha da porra toda. A rainha da porra toda, gente. Gente, obrigado pelo convite. Eu amei. Shirley, obrigada a Porque você. eu adoro Você bate-papo, vamos eu amo marcar mais. conversar. Não, e a Shirley com certeza vai voltar. Ah, com certeza. Eu vou Óbvio. ficar Maravilhosa, super eu vou feliz. Shirley, muito obrigada. Você é incrível. Ai, obrigada. Eu adorei vai marcar falar. outro, Falei com que ela era certeza. incrível. Eu conheci a Jamile Ela é já, muito mas mesmo incrível. assim a Jamile eu conhecia um pouco, a gente conversava um pouco, mas a gente não tinha tanto contato. Mas fiquei muito feliz de poder ter essa aproximação. É bom, às vezes, a gente conhecer as pessoas, ver que tem gente que às vezes pensa igual a gente sente um pouco mais fortalecido, né? E foi um Sim. prazer, eu adorei conversar com vocês. Por mim, foi ficava aqui ótimo. por mais horas conversando. Que a gente Obrigada possa... mesmo, Shirley. Você é incrível demais. Ah, imagina, Maravilhosa. foi incrível pra Obrigada. mim conhecer vocês. Conhecer um pouco mais a Jamile de perto, que eu já conhecia, né? E você Conhecer também. a senha foi um do prazer. Wi-Fi da Jamile. Eu amei a senha. Vai ficar no segredo aí qual que é a senha é dela. segredo. Mas eu amei. Esse é Na hora que eu segredo. cheguei, eu já falei, tô no lugar certo. Yeah. Mas aí, gente, obrigada. Espero que venha mais gravações, mais podcasts, só pra gente poder tomar vinho, tomar Viram? caldo de tomate e ficar batendo papo. Eu fiquei bem com... Da próxima vez você tem que Caldo estar de aqui pra tomate você aí. poder tomar o caldo e a gente Tenho. faz bater papo de novo. É. E queremos a Amanda também, hein? Sim. Pode Queremos deixar, a Amanda gente aqui vai também. convidar. Vou convidar a Amanda pra participar do próximo podcast, falar de medicina da família. Nossa, Medicina da um família. papo. Olha, Nossa, vai ser perfeito. é outro Já tô podcast, pronta. outro episódio, outra. Ó, quero. Eu Bem quero. legal, Vou vai ter ser até que bem legal. estudar. Vai Bem ser legal, perfeito. vai ser perfeito. Shirley, muito obrigada. De Imagina, verdade, eu que isso é agradeço. Muito prazer, foi muito bom. É isso então, Beijo. gente. Um beijo, Brasil. Beijo, Inter. Sacai Verde desse Brasil. Até o próximo. Até. Beijo, Até. beijo, beijo.